Opa, turma boa, como é que tá você? Tranquilo? Professor Almeida Júnior do canal Bora Atualizar Geografia e Atualidade de uma forma eficaz e eficiente para você ser aprovado. Vem cá, turma boa. Qual bioma que apresenta um dos maiores índices depois da Amazônia em devastação? Qual bioma é chamado de hotspot junto à classificação natural dos biomas brasileiros? Qual bioma brasileiro tem cerca de 80% de toda a sua cobertura servindo para a produção, por exemplo, de carvão vegetal? Qual é? Qual é? Só um instantezinho. Solta a vinheta, papai! Fala, turma boa, beleza? Como é que tá a tua caminhada? Tranquilo? Em pé? Evoluindo? Ótimo! Professor Almeida Júnior, a seu dispor. Qual foi a tua resposta? Deixa eu ver se nós estamos sintonizados aqui no canal Bora Atualizar e você com a sua aprovação. Pensou Caatinga? Não faça isso. Pensou Matos Pinhais? Matas Araucárias, né? Que é a mesma coisa? Não diga isso não. Você pensou Mata Atlântica? Não faça isso. A resposta, bioma dos Cerrados. Você pensou isso, tá fazendo pegadinha aqui com o velho professor Almeida Júnior, não é verdade? Turma boa, Cerrados é o tema dessa super mega hiper aula para você ser aprovado no seu Enem, junto ao seu exame de seleção que você escolheu para traçar o seu perfil e sua futura profissão. Cerrados, falar de Cerrados é você estar tratando em cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados junto ao território brasileiro, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, correspondem a 23,9% de toda a área territorial brasileira. Turma, isso é muito grande. Isso, por exemplo, comparado a territórios, a áreas geográficas, áreas espaciais como a Espanha, como a França. Então o Cerrado realmente é o segundo maior bioma brasileiro em extensão, em área geográfica e também sobre a importância da sua biodiversidade. Por que biodiversidade? Porque os cerrados, ou os cerrados, campos cerrados, cerradões, campos limpos, campos sujos, uma variação muito grande da classificação desse tipo de bioma. Agora, por quê? Olha, porque os cerrados são resultados de alterações temporais, e também alterações espaciais ao longo de milhões de anos no nosso território brasileiro. Ou seja, os cerrados realmente é um ponto quente. Os cerrados realmente é um ponto que se apresenta através de quê? De uma enorme biodiversidade faunística e também florística. Sem também querer contar, e já contando, que os cerrados estão presentes numa área de transição. Entre quem? Entre a Caatinga, entre a floresta amazônica, entre a questão da Mata Atlântica, tá? E também da região do Pantanal. E encravado nesses outros biomas você vai ter a ocorrência dos cerrados. Presente em aproximadamente 3 estados, tá? Por exemplo, Goiás, por exemplo, Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí, por exemplo, tá? Então falar de cerrados é realmente falar de uma biodiversidade significativa, caracterizado, além dessa biodiversidade, por arbustos que chegam a ser semi-arbóreos, florestais, espaçados, por isso que os cerrados internacionalmente são conhecidos, são denominados, são chamados de savanas tropicais brasileiras. Por quê? Porque tem arbustos, são espaçados, presença de tapete herbáceo, ou seja, as gramíneas, aquele tapete vegetacional baixo, rebaixado, tá? Isso classifica também os cerrados. Não esquece, falar de cerrados com relação à classificação climática, muito fácil você acertar a sua questão ou seu item do exame de seleção que você está se preparando. Por quê? Porque os cerrados estão associados ao quê? A classificação de estação estacional. O que é isso? 2 estações no ano. O inverno frio e seco, mas um verão quente e chuvoso. Com relação à umidade, vai depender. Se for inverno, a umidade vai estar rebaixada. E se for verão, classificado por ser chuvoso, a umidade vai lá para cima, tá? Vai lá para as nuvens. No geral, as temperaturas são consideradas anualmente quentes, tá bom? Com também a pressão atmosférica baixa. Temperatura elevada, pressão atmosférica não pode ser diferente, tá bom?
Outra coisinha básica referente ao nosso bioma dos cerrados, para você não errar nenhuma questão, tá? Já falei do hotspot, já falei da localização, já falei da distribuição junto ao território brasileiro e os solos. Agora, falar de solos dos cerrados é muito fácil você acertar a sua questão, é fácil você acertar o seu item no seu exame de seleção. Os solos dos cerrados são, anota aí, os solos dos cerrados são ácidos, são fracos em nutrientes, principalmente porque o cálcio vai para partes mais profundas do solo e isso faz com que as plantas não se desenvolvam bastante. Mas tem solução, através da irrigação e do preparo do solo. Por isso você não pode desvincular o agronegócio do cerrado, porque a turma do Agropop e Agrotech, eles fazem o quê? Eles qualificam o solo. Exemplo, para reduzir a acidez, calagem, tá? Que é a adição do calcário junto ao solo. São solos avermelhados. Quando você sabe que o solo é avermelhado, você tem a presença de alguns minerais metálicos. E tem manganês, nós temos o alumínio e também nós temos a presença do ferro junto aos solos podizólicos e latossólicos com relação ao bioma dos cerrados. Lembra que eu falei que o bioma dos cerrados é um hotspot, ou seja, um ponto de biodiversidade biológica muito significativa? Eu estou falando de mais de 10 mil tipos de espécies de flora. Eu estou falando de mais de 800 espécies de aves e de animais. É o que mais se tem dificuldade hoje em classificar nos cerrados com relação à fauna são os invertebrados. Não porque são poucos, pelo contrário, tá bom? Outra coisinha básica, de toda essa diversidade, toda essa biodiversidade, infelizmente o cerrado, gradualmente, aceleradamente, é vítima de várias formas de devastações, de degradações, de diversas origens. E isso, infelizmente, já é histórico, tá? Cerca de 80% da produção de carvão vegetal no Brasil inteiro é a partir do bioma dos cerrados, já que os cerrados, junto à sua estrutura de vegetal, tem um caráter lenhoso, entende? Então daí você começa a entender principalmente por que os cerrados hoje apresenta, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e outros órgãos oficiais, hoje apresenta um aumento anual de 5,72% do aumento dos índices das taxas de desmatamento entre agosto de 2020 a julho de 2021. Qual é a fonte? INPE. Tá? Então isso mostra que os cerrados hoje realmente é o segundo maior bioma do Brasil, mas também é um dos biomas mais devastados pelas ações econômicas, pelas ações financeiras, e aí vai embora. Por quê? Porque o mundo é feito de interesses, necessidades e opções. Entende? Então esse desequilíbrio entre a questão de bioma dos cerrados e as ações socioeconômicas feitas por nós vem fazendo com que esse bioma, infelizmente, tenha hoje oficialmente cerca de 21% da sua formação, constituição natural ou simplesmente original. Quais são as principais práticas que vêm impactando o bioma dos cerrados no Brasil hoje? Historicamente, há século XVIII, nós estamos falando de quê? De mineração, tá? Hoje nós temos o agronegócio associado à mineração, que ainda perdura. Temos a questão da pecuária. Nós somos um país que é dos grãos, nós somos um país que é da carne. Então a pecuária extensiva, o cultivo de grãos na região do bioma dos cerrados, exemplo, no sul do meu estado, que é o Maranhão, é bastante presente. Isso gerando principalmente conflitos. Para quem é da região do Maranhão, não te esquece, tá? O Matopiba, que é a junção de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, uma área hoje destacada no cenário econômico brasileiro por conta de ser uma área que trocara as pastagens de ontem por hoje, os cultivos de grãos, em especial soja, não é um paraíso. Não. Existem conflitos fundiários muito intensos, muito fortes nessa região do Matopiba, aqui na região Nordeste, também Norte, porque tem a presença do Tocantins, que pertence à macro-região Norte do nosso país.
além da pecuária, além do agronegócio, além da mineração, não te esquece que o Cerrado também é vítima das queimadas, que os cerrados também são vítimas das agressões promovidas pelo desmatamento, que diga a parte dos cerrados encravada em transição lá na região do Pantanal brasileiro, entende? Além disso, também não pode desvincular outra grande forma atual, intensa, acelerada, amplificada de agressões ao bioma dos cerrados no Brasil é o processo de urbanização, que no nosso país é rápido, recente e desordenado. E aí, gostou dessa super aula? Informações diretas, concretas, eficientes e eficazes para você ser aprovado. Eu sou o professor Almeida Júnior e esse é o canal Bora Atualizar. Ei, já coloca aqui o dedinho aqui, ó, curte nosso canal e não esquece de acionar o sininho, tá? E compartilha o nosso canal para ele chegar cada vez mais longe. Bons estudos!